Vamos agora para a questão número 3, certo? Que é a questão que a gente tem que calcular a área entre as duas curvas quando x é menor do que zero. Tá? Adotando x menor do que zero. Bom, aqui eu fiz um gráfico para vocês verem as duas curvas, para a gente ter uma noção do que vai acontecer aqui. Tá? A primeira curva e a segunda curva. Tudo bem? E como eu quis x menor que zero, eu só plotei, só estou mostrando para você o que acontece para cá, certo? As curvas vêm aqui, elas se interseccionam, certo? Mas quando vai para menos infinito, quando x vai para menos infinito, as duas vão se aproximando cada vez mais de zero, ou seja, são assíntotas, certo? Elas vão se aproximando assintoticamente de zero. Tudo bem? Bom, para a gente calcular a área entre curvas, primeiramente, como vocês se lembram, se vocês não se lembram ou se vocês não sabem, por favor, retornem ao vídeo de área entre curvas. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu tenho que saber onde as funções se interseccionam. Tudo bem? Se vocês igualarem as funções e resolverem o sisteminha que vai sair, certo? Aí, na verdade, a equação que vai sair, vocês vão ver que as duas funções se interseccionam em 3 pontos, certo? X igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1. Tudo bem? Como eu estou interessado somente quando x ele é menor do que 0, certo? Então, eu vou olhar aqui somente para o menos 1. Tudo bem? Então, tá. Então, eu vou quebrar essa minha função, essa minha integral aqui, certo? Com x menor do que menos 1. E entre x e com x variando de menos 1 até o 0. Tudo bem? Então, tá. Como a gente viu naquele vídeo de cálculo de área entre curvas, eu dividi as minhas integrais, certo? As x intersecções, certo? E dividi minhas integrais. Uma indo de menos infinito até o menos 1, certo? No módulo, porque eu não sei que função em cima e que função está embaixo, certo? Se uma é menor que a outra, qual que é a maior, qual que é a menor. Então, eu peguei as funções uma menos a outra, coloquei em módulo, certo? Primeira partezinha, de menos infinito até a intersecção. Agora, da intersecção até o outro limite, certo? Como a área no ponto é igual a zero, eu estou integrando até x igual a zero. Tá bom? Mesmo eu não querendo saber a área quando x é menor ou igual a zero. Tá? Então, eu calculei da intersecção até o meu limite, que é o zero. E coloquei no módulo, porque eu não sei que função que é maior. Se é essa ou essa aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Como a integral da soma é a soma das integrais, eu só reorganizei dessa maneira aqui. Tudo bem? Vamos lá. Bom, como a gente viu, a gente tem duas curvas, certo? E antes de calcular qualquer integral definida ou imprópria, certo? Nesse caso imprópria e nesse caso definida, eu tenho que saber quais são as minhas antiderivadas, minhas primitivas, né, no caso. Certo? E eu tenho duas curvas, tá? Vamos primeiro calcular a primitiva dessa curva aqui, certo? Dessa curvinha aqui. Vamos lá. Bom, eu vou fazer por substituição, tá? Que eu sei que eu vou conseguir cortar com esse x aqui mais pra frente, tá? Se você não lembra por que eu estou usando substituição aqui, veja o vídeo de integral por substituição, por favor. Bom, chamei esse menos x ao quadrado de u, certo? Então, dx é igual a du sobre menos 2x, tudo bem? Só substituir ali. Cheguei aqui, certo? Dá para cortar o x com esse x aqui, por isso que eu fiz por substituição, certo? O menos meio sai para fora. Fiquei com essa integralzinha aqui. A integral da exponencial é a própria exponencial. Só substituir o u pela minha função de x aqui, que é menos x elevado ao quadrado, certo? Sempre quando eu integro a uma função indefinidamente,
eu coloco uma constante de integração, certo? Então, a primeira curva eu já integrei, certo? Eu já integrei, já achei a primeira primitiva, agora eu tenho que achar a primitiva da minha segunda função. Tá? Minha segunda função é essa aqui. Tá? Ela é um pouco mais chata de integrar. Vocês vão perceber o porquê. Tá? Vou ter que usar mais de uma técnica. Tá? Primeiramente, eu vou fazer usar a substituição e depois vou ter que usar a integral por partes. Tá? Bom, fiz a mesma coisa, chamei u de menos x ao quadrado, certo? Então, dx é isso aqui mesmo, como eu já tinha feito anteriormente. Bom, substituir aqui, né? Coloquei o uzinho aqui, substitui o dx por du sobre 1 menos 2x, certo? Bom, eu posso simplificar esse x com um x aqui, né? Vai ficar sobrando um x quadrado. Sobrou um x quadrado. Mas como esse, na realidade, eu tenho esse menos aqui, certo? Então, esse menos ele pode encaixar aqui, tá? Então, como eu tenho esse menos x quadrado, eu já posso substituir ele por u diretamente, né? Vocês conseguem ver, porque u é igual a menos x quadrado, no caso. Tá? Lembrando que esse menos daqui, ele veio desse menos meio aqui, certo? Bom, substituir, a gente chegou nisso daqui. Essa aqui é uma função clássica que a gente integra por partes, certo? Porque eu tenho um produto de funções. Então, integrando por partes, tá? Como a gente fez nos vídeos de integração por partes. Se você não lembra, por favor, volte lá. Integrei por partes, já coloquei a minha constante de integração, tá? E agora só falta substituir o u por menos x quadrado. Substituindo, cheguei que a minha segunda primitiva é igual a isso daqui. Tá? Agora eu já descobri as minhas duas primitivas. Agora só falta voltar naquela fórmula de área que eu já achei e substituir. Fazer o cálculo, na realidade, né? Calcular o limite de integração, aplicar o teorema fundamental do cálculo e por aí. Por aí vai, né? Então vamos voltar lá. A minha área eu sei que é isso, como eu já tinha feito anteriormente. Certo? Bom, dei uma simplificadinha aqui, né? Fiz como a soma, a integral da soma é a soma das integrais, eu cheguei nisso daqui. Agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Lembrando que quando um dos limites de integração é mais ou menos infinito, eu coloco uma constante. Tudo bem? E faço essa constante tender, uma variável, e faço essa variável tender para mais ou menos infinito. Tudo bem? Como aqui vai dar uma super conta gigantesca, eu vou dividir, eu vou fazer separadamente, tá? Primeiramente, eu vou fazer isso aqui, e eu vou chamar isso aqui de A, certo? Essa integral aqui em módulo eu vou chamar de A, e eu vou resolver separadamente, primeiramente, né, no caso. E aqui essa minha segunda integral aqui, eu vou chamar de B, e vou resolver logo em seguida. Então tá. O A, bom, vamos lá. Bom, o A é isso daqui, certo? Primeiro eu apliquei menos 1, aí eu tiro A de menos infinito, né? Coloco o T e tendo esse T para menos infinito. Cheguei aqui, certo? Menos aquela minha outra integral, né? Que como eu dividi como a integral da soma das integrais, essa aqui é a outra parte, tá? Então é isso. Bom, aqui vocês vão ter que fazer um monte de continha, tá? Vocês vão ver que vai chegar aqui tudo, a parte A é igual a meio vezes e elevado a menos 1. Tudo certo? Bom, agora vamos resolver a parte B. Tá? Se vocês quiserem, vocês resolvam aí e tenta bater com essas continhas que eu fiz aqui, tá? Bom, a parte B fica assim. Tudo bem? Você lembra que aqui tá sempre o módulo, né? Ó, o módulo aqui. Tá? E deu a mesma coisa, certo? Então, a minha área, como é A mais B, eu vou ter isso mais isso aqui, né? Porque deu a mesma coisa as duas integrais. As duas áreas, as duas integrais que eu separei, né? A e B. Então, tá. Agora eu já sei o que deu. Eu sei que minha área é isso mais isso. Isso daqui é o A, isso daqui é o B. As duas deram